Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesse 30º domingo do tempo comum, já quase no final do ano litúrgico, a palavra de Deus nos recorda do mandamento maior. Esta pergunta que os fariseus fazem a Jesus não é despropositada. Eles conheciam, obviamente, os 10 mandamentos. E se nós perguntarmos para qualquer um qual é o maior mandamento, ou qual é o primeiro mandamento, certamente todos saberão dizer. Mas a pergunta não é qual o primeiro, mas qual o maior. Qual destes mandamentos está acima de todos e sem o qual não há o cumprimento dos demais? Os fariseus perguntam isto porque eles eram apegados às regras e não só procuravam observar os 10 mandamentos, mas os outros 613 mandamentos que estão na palavra de Deus e na tradição de Moisés. Mandamentos para lavar-se, para lavar a comida, para purificar, para pagar dízimo de certas coisas, mandamentos para andar, para caminhar, para sentar, para vestir, para comer. Tudo isso os fariseus procuravam escrupulosamente observar. E aqueles que não observavam estes mandamentos, todos estes 613, eles apontavam como pecadores e indignos de estar na sua presença. No entanto, o Senhor responde que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, como diz a palavra de Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E acrescenta, este é o maior e primeiro. O segundo é semelhante a este. Os fariseus podem ter pensado, e nós podemos também pensar, mas quem perguntou para Jesus o segundo? É que o segundo está em íntima conexão com o primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus acrescenta que toda a lei, todas as leis, e a lei de Deus, toda a lei mosaica, todos os 613 mandamentos, tudo aquilo que os profetas ensinaram, tudo isto depende destes 2 mandamentos. Estes 2 mandamentos são indissociáveis, são inseparáveis. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê e odeia ao próximo a quem vê. Assim nos ensina São João. Ninguém pode dizer que ama a Deus e quer a morte do próximo, quer a morte do inimigo, quer a morte daquele que não concorda comigo. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê e não ama o pobre que está na rua abandonado. Quando nós nos perguntamos o que fazemos pelos desvalidos, pelos pobres, pelos órfãos, pelas viúvas, pelo migrante, uma quantidade, vamos dizer bem exagerada, 100% dos católicos dizem: eu sempre ajudo quando me pedem. Quer dizer que se não pedir e não bater na tua casa, tu não ajudas. O mandamento não diz amar ao próximo quando ele me pede para ser amado. Diz que eu devo ter dentro de mim esta sede de servir a Deus, amando o próximo como a mim mesmo. Quantas vezes, quando vemos o comportamento de crianças pequeninas, vemos que elas estão muito mais próximas do reino de Deus. Entre elas tendo 2 coisas, elas dão a melhor para aquela pessoa que lhe pede. E nós escondemos o melhor para nós. Nos tratamos bem. Servamos bem nosso corpo para que, enquanto o pobre agoniza, enquanto milhões de pessoas passam fome no mundo inteiro, e nós podemos dizer, não estamos vendo ninguém passar fome, nós desperdiçamos o alimento, nós o colocamos fora,
Nós damos aos pobres os nossos restos e as nossas migalhas, assim como em tantas campanhas de agasalho em que aproveitamos a oportunidade de limpar o armário do que não queremos. Isto, queridos irmãos e irmãs, não é o modo de vida para o qual fomos chamados. Quantas vezes fazemos uma campanha de alimentos para uma família e depois de um tempo aquilo para. Parece que aquela família comeu e matou a fome eternamente. Nós sabemos que há pessoas sem emprego ou sem trabalho, vamos dizer assim, sem trabalho, e nós não procuramos criar ou ajudá-los a sair do buraco. Notemos bem, a palavra de Deus no livro do Êxodo, quando este povo de Deus estava a caminho da terra prometida, quando já chega na terra prometida, o Senhor diz: muito cuidado com os órfãos e viúvas. Muito cuidado com quem não tem veste para se vestir, porque eles clamam a mim e eu os atendo. Eles clamam a mim, vivem na pobreza e na miséria, e vocês não escutam. Eu que estou no alto céu os escuto, vocês não os escutam. Não façais mal algum à viúva, nem ao órfão, nem ao estrangeiro, nem ao migrante, porque nós também somos migrantes nessa terra. Que devemos recordar isso, porque muita gente ainda não se deu conta que nós somos migrantes nessa terra. Nós não vamos ficar aqui eternamente, graças a Deus. Mas há muita gente que se comporta como se fosse viver aqui eternamente. Tempos atrás visitei uma pessoa já com seus 90 e picos de idade, com uma loja, ainda atendendo na loja e ainda comprando estoque para mais 10 anos. É de se recordar aquela outra parábola que o Senhor conta para lembrar da transitoriedade da nossa vida. É de se recordar daquele homem, diz o Senhor, que plantou, colheu, construiu celeiros e disse a si mesmo: agora eu posso descansar em paz, porque estou rico e tenho tudo o que preciso. E o Senhor diz: insensato, nesta mesma noite a morte virá te buscar. Nós estamos sob esta pendência da morte sobre nós. O cristão deve ter isso bem claro. Ele não faz planos de acumular qualquer coisa que seja para o futuro. Ele vive o dia de hoje confiante no Senhor que nos alimenta hoje. Por isso o Senhor ensinou no Pai Nosso a pedir o pão de cada dia e não o pão para um mês ou para um ano. Aqui também recordemos destas injustiças que tantas vezes se fala. Quando nós cristãos não acabamos com a injustiça no mundo, quando nós cristãos não se mexemos, outros se mexem em nome da tal justiça social e acabam fazendo revoluções, até muitas vezes armadas, porque nós não o fizemos. Nós vivemos numa era em que delegamos tudo a uma figura que não existe na prática, chamada Estado. Parece um pobre na nossa rua, digamos, vai falar com o prefeito, vai falar com o governador, vai falar com o presidente. Perdemos a oportunidade de fazer a caridade que, segundo a palavra de Deus, apaga uma multidão de pecados. Por isso que ouvimos hoje esta primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde ele fala ao povo da Tessalônica que se converteu, primeiramente abandonando os falsos deuses. Havia deuses para tudo na Grécia, até a estátua de um Deus desconhecido. Eles diziam: vamos fazer essa imagem deste Deus desconhecido, porque a gente não sabe quem é e não quer ofender. Então a primeira coisa que eles fizeram foi abandonar os falsos deuses, para então servir o Deus vivo e verdadeiro.
E há alguém agora que deve estar pensando, mas eu não tenho falsos deuses. Todos temos. O primeiro falso Deus que nós cultuamos somos nós mesmos, que nós amamos acima de tudo, e que nós amamos até acima de Deus, somos nós mesmos. Depois os nossos apegos terrenos, as nossas coisas, ao nosso dinheiro, à nossa inteligência, ao nosso saber, ao nosso carro, à nossa casa, são aqueles apegos que vão se tornando o nosso Deus. Dias atrás, visitando uma casa com doentes, perguntei a uma pessoa que não estava doente, última vez que havia vindo à missa dominical, que é uma obrigação de todo cristão, disse: eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar da casa. A casa é o seu Deus. O outro disse: eu não tenho tempo, porque eu tenho que jogar com os amigos. O outro, bem na nossa realidade aqui, correr com um cavalo atrás de uma vaca de faz de conta. O outro, preparar o churrasco para as visitas que chegam. Esses são os nossos deuses, que nós colocamos no lugar do Deus único e verdadeiro. E quando nos centramos em nós mesmos, em nossos amores, em nossos quereres, no meu, esquecemos de Deus. E então São Paulo diz aos cristãos da Tessalônica: vocês fizeram muito bem, vocês se converteram primeiro abandonando os falsos deuses, para servir o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. Depois, ao começar a servir o Deus único e verdadeiro, vocês cresceram na confiança, na fé, na esperança, na caridade. Não é possível haver caridade entre nós se não nos desapegarmos de nós mesmos, se não amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos. Se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, não restaria nada para nós. Daríamos tudo, até a roupa do corpo, para o próximo. E, no entanto, sem o amor ao próximo, não há verdadeiro amor a Deus. Sem amor àqueles que são os mais amados por Deus, os pobres, as viúvas, os órfãos, o estrangeiro, não há amor verdadeiro a Deus e, portanto, não há caridade. E por isso que vemos tantas igrejas e tantas comunidades mortas, completamente mortas. Elas passam, a morte é lenta e gradual, elas passam com o tempo a ser um lugar de culto, um lugar de celebração. É só para aquilo que serve. Vai lá uma vez por mês o padre, ou alguma coisa assim, ou alguém celebra, faz uma celebração da palavra. Depois aquilo vai morrendo, porque não há a experiência, não há a vivência do amor aos mais necessitados. Não há como haver conversão do mundo sem que o mundo veja o nosso testemunho, diz São Paulo nesta primeira carta aos Tessalonicenses. A palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas por causa da vossa fé, da vossa prática, da vossa caridade, se divulgou e propagou por toda parte. Toda a Grécia passou a crer quando o povo de Tessalônica começou a viver a sua fé. Recordemos que neste mesmo lugar, quando os tessalonicenses receberam o anúncio que o Senhor iria voltar, alguns deles subiram as montanhas e ficaram lá fazendo nada. E São Paulo vai dizer: quem não trabalha não tem direito de comer. Voltem ao trabalho, voltem às vossas vidas. A espera do Senhor é espera na nossa vida. Não é subir a montanha e esperar o Senhor voltar. Com isso, São Paulo quis dizer: a fé cristã, ela é atuante, ela é viva, ela não é algo para mim, ela é algo para nós, para fecundar o mundo, para fermentar o mundo com nossas boas práticas e boas ações, regradas pelo Santo Evangelho. Diz São Paulo, ainda nesta primeira carta aos Tessalonicenses, que ao
ao abandonarem os falsos deuses, cresceram na caridade, cresceram na verdadeira fé, cresceram nessa caridade profunda que nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas, concomitantemente, ao mesmo tempo que se ama o próximo como a si mesmo. E então podemos esperar o Senhor ressuscitado dos mortos, que nos livra do castigo que está por vir. Queridos irmãos e irmãs, neste Santo Domingo, em que recordamos o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que o cumprimento deste mandamento, que parece duplo, mas é um único, que o cumprimento deste mandamento nos leve a fecundar com nossa fé onde estamos, vivemos e somos. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda observância da palavra de Deus dependem desses dois mandamentos. Que o Senhor assim nos ajude e fecunde em nosso coração esta fé firme, forte e atuante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.